Oi, pessoal, meu nome é Jennifer Souza, sou do portal Protagonista e hoje eu tô aqui com a Luísa Guerreiro e com a Carolina Caravana para falar sobre a representatividade feminina e de todos os outros tipos de representatividade que pode ter dentro dos jogos. Agora, fechando um pouquinho mais o tema, né, pra gente falar dessa questão de representatividade, né? Vocês estão no Conselho da Diversidade da Abra Games, né? Que é a Associação Brasileira de Produtores de Game, não é? Alguma coisa assim. Isso. É, E. Pode falar. não, é a Associação Nacional das Empresas Desenvolvedoras, né? Isso aí. E a gente teve um censo, né, feito em 2018, falando que somente 20% dos produtores são mulheres, né? E eu queria perguntar pra vocês que são mulheres e atuam na área, o quanto isso afeta a narrativa para que ela acabe não representando mesmo a mulher, né? Porque a gente tenha representações às vezes fora da realidade, né? Porque isso acontece muito. Tem a representação dentro dos jogos e tem a representação das pessoas que fazem os jogos. São duas representações importantes e muito distintas, né? Quer falar um pouquinho primeiro, Lu? Não, pode falar, pode falar. Já tô concordando, já tô. Assim, por exemplo, eu quando eu acabei não falando assim sobre o que eu jogava, né, quando eu era criança. Eu, enfim, não tive muitos videogames, mas eu herdava muitas coisas do meu irmão. Ele era a pessoa mais é, científica, vamos dizer, e ele acabou fazendo história, né? Então, a minha, os meus pais eram de medicina, farmácia, né? Minha família é muito cheia de médicos e eu e meu irmão, a gente achou que ia por esse lado e acabou indo para, tipo assim, um manaço, assim, né? Então, mas ele era sempre a pessoa que ganhava as coisas e eu herdava e eu fazia junto. Nunca era uma coisa assim, o computador para mim, ou o videogame para mim, né? Tinha sempre essa coisa de ser pro meu irmão e eu fazia junto com ele. E um dos jogos que a gente jogava junto muito era Mortal Kombat. E eu jogava com a Kitana, porque, enfim, ela era uma mulher morena, tipo, que batia em todo mundo. Então eu achava isso muito legal, assim, de ver, me ver mais ou menos ali. Apesar de que, enfim, eu não pensava muito em como de repente ela estaria vestida, né? Tipo, eu não tinha esse tipo de sacado, nem me ligava nessas coisas. Só achava muito legal eu poder estar ali jogando e, tipo, é, tem aquele sangue todo, tava todo mundo se batendo. Mas a questão de você ver a forma como, né, a forma como isso afeta a percepção, só do fato dela estar ali fez muita diferença. Porque na maioria dos outros jogos, eu meio que não ligava tanto. Eu gostava muito de Donkey Kong, por exemplo, que aí não tinha muito era um bicho, né? Tipo, então, era uma, Eu joguei muito Donkey Kong também. Eu eu também. adorava. Mas, assim, eu joguei Mario, joguei todos esses outros, joguei Sonic, mas sempre junto com uma amiga minha. Eu ia pra casa dela, ela tinha o videogame, então a gente jogava junto. Então, mas quando eu ia pra casa dos meus primos, por exemplo, eu quase não conseguia encostar no videogame, porque ficava rodando entre os meninos e aí eu não conseguia, às vezes, entrar. Então, assim, Eu era muito mandona, gente. Eu tinha o Nintendo, jogava eu, meu primo Antônio, jogava todo mundo. E assim, era o meu videogame, eu era aquela pessoa chata. Se eu perdia, eu queria tirar o videogame e falar assim, né, ninguém mais joga. Aí a minha irmã mais nova apaziguava um pouco, falava, não, deixa eu jogar. Mas eu tinha dois controles, um era o meu, eu não saía, eu era ruim. Rodava a família ali, a quem perdia fases trocava, o Luigi trocava e o meu Mario era meu. Mas tudo bem. isso, a minha amiga era exatamente assim também, entendeu? Porque ela era dona da bola, né? Ela era dona do videogame. Mas isso é legal, assim. Então, assim, tanto na questão. E isso é uma outra, tipo, outra questão, né? De as meninas estarem jogando ali, né? Então, você produz o jogo, você joga e você tá ali dentro. É completamente essencial a gente estar representada em todos os lugares, não porque
E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. O importante não é estar ali por estar ali, é porque isso existe. Isso existe, e se isso existe, é importante que isso seja visível. Porque pode ter em algum lugar uma família que esteja a menina ali tentando jogar e as pessoas, não, isso não é coisa de menina. Mas é, sabe? Mas é, tudo é coisa de menina. E só de você ter ali, ah, não, olha, na casa dela todo mundo joga. E tá tudo bem, sabe? Tá, tipo, tá todo mundo normal, todo mundo existe, todo mundo tá feliz e ninguém briga por causa disso, sabe? Então, é importante que essas coisas estejam mais normais com o tempo. E só da gente ainda precisar falar sobre isso como uma exceção Uhum. é assim, uma coisa que às vezes dá um pouco de, ai meu Deus, a gente vai ter que falar sobre isso de novo. Mas eu gosto de voltar a falar sobre esse assunto porque às vezes as pessoas falam, e eu já ouvi isso várias vezes. Ah, isso não é mais assim hoje em dia. Isso ainda é assim hoje em dia. A gente ainda tem Infelizmente. esse problema, É né? Tipo muito. assim, aqueles memes, né? Tipo, there's a girl in this game, sabe? Tipo, 2020 ainda tem esse tipo de meme rolando. Então, é... Eu, pode, eu, eu, eu pode posso falar falar. um pouco. Dentro, assim, eu sempre converso sobre, dentro da representatividade, existem várias pesquisas que mostram que para que ela seja efetiva dentro de uma empresa, tem que estar pelo menos 30% de liderança. O que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta nada a gente ter 20% de mulheres trabalhando na indústria de jogos, se elas não tiverem cargos de liderança, dificilmente elas vão criar impactos reais, ou seja, a presença delas como esse ponto de diversidade vai entregar os valores que a diversidade entrega. O que são esses valores? Não é nada social, não é caridade, não é, ai, vamos ajudar as mulherzinhas coitadas. Não. É o fato de que se você tem diversidade dentro da sua empresa, ela chega a faturar 20% mais que seu concorrente. É o fato de que se você tem diversidade dentro da equipe que produz novos projetos, você conquista novos mercados. Eu vejo que as grandes empresas já se tocam disso, porque elas têm que. Chega um momento que a competitividade está tão grande. Eu preciso trazer inovação, eu tenho uma fanbase, mulheres são mais de 50% do mercado consumidor. Aí elas, e agora como é que a gente muda a minha. Elas têm um grande problema. Você tem que mudar a cultura, elas têm anos, a gente tem um monte de empresas de jogos, anos de cultura de brodagem e de assédio e de mulheres não subindo para grandes cargos e deixando a empresa. Tem que sair contratando e mudar toda uma estrutura. As empresas pequenas, por outro lado, elas resolvem falar assim, ai, que é muito difícil, não tem no mercado. Ai, não acho mulher para trabalhar no meu jogo. E, ai, não dá, é só eu e aqui os meus amigos, daqui a pouco a gente cresce. Então, a gente precisa mudar o ponto de vista onde trazer não só mulheres, mas diversidade para uma equipe é ganhar uma frente de concorrência. É tu ter mais inovação, tu ter chance de conquistar um novo mercado. Eu não vou esquecer o dia que a gente estava apresentando o nosso projeto no Pixel Show. Senta um menino preto para jogar nosso jogo e tem a parte de customização. Ele se criou ali e falou: Olha, pai, sou eu. A gente estava do lado de uns 20 jogos expondo. Foi o que ele ficou, não era para a faixa etária dele. Ele jogou e saiu. E aí o pai dele falou assim: Muito obrigada porque meu filho jogou 10 jogos aqui. A primeira vez que ele viu alguém que nem ele para jogar. E eu falei para ele: Eu sei disso, porque eu como mulher também tenho uma dificuldade no mundo de jogos de me achar representada, porque mesmo quando tem uma mulher, normalmente ela tá semi-nua e ela tem um peitão enorme, ela é super magrinha e gostosona, e também não me vejo ali. Então não é à toa que eu fui jogar um jogo que tem vários problemas, mas no ponto de vista de diversidade tá na frente, né? Teve possibilidade de jogar como transgênero há anos, a gente já consegue. Agora estão corrigindo as cores das peles, foi uma grande mudança que está tendo, foi reclamado muito, eles estão corrigindo. E eu tento trazer isso para os meus projetos, mas eu trago isso porque eu tive essa vivência, e esse é o ponto da diversidade. Não é só a diversidade
que a gente tem intrínseca, né? Nasci mulher, nasci, sei lá, indígena, é também as vivências e o ponto de vista. Então é muito importante para os times que essas pessoas, os homens, né? Vamos botar lá, esse trabalhador padrão, homem, branco, heterossexual, que ele também tenha experiências diversas, porque aí, na hora de montar esses times, a diversidade acontece. Porque só dá certo se tiver inclusão. Não adianta nada sair botando um monte de mulher para trabalhar na indústria de jogos e elas estarem relegadas a tarefas menores, sem poder falar, e em times que não aceitam elas. Que é mais ou menos o que acontece quando a gente vai jogar, né? Então, tem um monte de hashtags das mulheres jogando. Existe uma série de problemas de como são tratadas as gamers e como elas são vistas e como elas jogam. E aí a gente também cria nichos de jogos. Ai, The Sims é joguinho de mulher. Isso vira essas bolinhas. Mas isso é só um reflexo da nossa cultura como um todo. E nossos estúdios têm que começar a pensar em como romper essas bolas, assim, esses bolsões, porque a gente é um país que não é a indústria principal. Não é nem só questão moral, ética, social, que eu não vou discutir, eu tenho minhas opiniões sobre isso, mas a gente tem que enfrentar uma indústria que já existe, a gente tem que achar o nosso nicho. Não vai adiantar a indústria brasileira ficar tentando recriar projetos americanos para o público que já está muito bem servido. A gente tem que atender esse público que não está sendo visto, porque esse público existe, ele é um mercado consumidor, e a gente, como indústria fora de eixo, a gente consegue atender esse público. Então, é uma questão de estratégia de negócio. É isso que eu gosto de falar, assim, é, é mais confortável conversar com quem ainda não está sensibilizado sobre a importância da diversidade por esse aspecto, porque, querendo ou não, dinheiro é o que rege muito do nosso mundo. Adoro conversar com pessoas que não querem falar sobre dinheiro, e aí a gente conversa sobre a presença da mulher de várias outras formas e por que é importante em vários outros níveis, emocional, social, para o futuro, para as meninas se inspirarem, mas eu sempre começo pelo dinheiro porque é o Deus da cabeça das pessoas, é mais fácil elas pararem para me ouvir. E também é onde a gente consegue colocar o limite, eu acho, né? De aonde olha só, a sua empresa vai acabar se você não mudar. Porque não existe, por exemplo, sempre que a gente tem, de repente, um grande avanço, a gente tem algum momento de retrocesso, né? Que é a norma tentando voltar. É Mas o puxado do elástico, né? Mas o elástico tirou já. Exatamente. É tipo eu falo que é uma janela quebrada. Ela não vai voltar a ficar não quebrada, ela já quebrou. E aí agora já está passando gente, e vai continuar passando. E é isso, assim, apesar de a gente ter, enfim, às vezes a gente tem algumas voltas, né? Tipo, umas ondas de, enfim, retrocesso mesmo. Mas o caminho o dinheiro vai para o público, e o público quer ou não quer certas coisas. Se você continuar focando numa indústria inteira, num público que sei lá, menos da metade do público total, que é isso, né? Que é o homem branco, hétero, que não quer ver diversidade dentro de qualquer lugar, né? Que seria. Porque existem homens brancos héteros que gostam dessa onda, né? Que gostam que preferem que tenha mais diversidade, né? Que gostam de ter outras pessoas do lado jogando. Então, assim, na verdade. Ou outras histórias também, né? Outras Exato. histórias, não é mais do Outras mesmo, não é experiências. alguém salvando a princesa, não é o RPG Você poder ser matando um o diabão. protagonista que seja diferente de você, né? Existe muita gente, por exemplo, existem vários homens que gostam de jogar como personagens femininos também. Uhum. E isso é uma parada legal. Isso não quer dizer, tipo, o cara tá querendo ver, na verdade, ficar o tempo todo olhando pra bunda da personagem. Tipo, cara, se você acha que é isso, ok, mas óbvio que não é, sabe? Uhum. E fora que enfim, essa parte de os porquês, mas o fato
a maioria das pessoas quer ver esse movimento, gosta de ter esse movimento. Então, não adianta você tentar guardar o seu dinheiro para um nicho tão específico para a indústria inteira, sabe? Você tem que entender que isso é um nicho. Tudo pode ser um nicho. Mas se você quer colocar para um público maior, né, para alcançar o máximo de pessoas, isso tem que ser. Você tem que, de repente, tocar em alguns nichos, mas avançar largamente de uma forma um pouco mais sustentável. Então, para fazer isso, essa questão de evitar mulheres, evitar diversidade, evitar negros, LGBTs, e tipo, a gente tem que pensar nisso como o. E aí eu acho que tudo começa no público. O público é a sociedade, né? Tipo, então você precisa avançar nesse sentido. Para que você avance nesse sentido, você precisa ter gente por trás fazendo. Para você ter gente por trás fazendo, você tem que ter apoio à formação desses profissionais, apoio à entrada desses profissionais, apoio a eles conseguirem subir em oportunidades. E não é necessariamente você